A paz do Senhor, povo de Deus. Quero desejar um bom dia, né? Quero deixar uma palavra aqui da parte do Senhor. Tive uns dias fora, mas estou de volta para a honra e glória do Senhor, né? E a palavra do Senhor fica no livro de Marcos, capítulo 4, do verso 35 em diante, onde vem falando, né, que Jesus apazigua uma tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando no seu lar, na sua vida. Pode ser no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, na área da família, não importa, né? Eu sei de uma coisa, que Jesus está no barco, né? Confia nele. Deposita a tua confiança toda no Senhor, porque de tudo ele fará, né? Você pode até ter dito, é promessa de muitos anos. Não importa se tem 3 anos, 4 anos, 2 meses, 2 anos, 1 ano. Não importa quanto tempo, quantos dias tem. Mas Deus está no controle dessa situação, né? A palavra do Senhor vem falando aqui, ó, no verso 35, capítulo 4, verso 35, que diz assim, ó: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Você veja que quando o Senhor diz assim, foi uma ordem que o Senhor deu, dizendo naquele dia, né? Passemos para outra margem. Quando dizendo assim, passemos, é como se você tivesse em um jogo. O jogo da vida, né? Que nós temos, a nossa vida fica um jogo. Representa um jogo. Você tem que jogar para ganhar, né? É um jogo da vida, a nossa vida, né? É um jogo da vida. Você tem que jogar para vencer, para ganhar, para passar de fase. Porque quando diz passemos para o outro lado, o Senhor quer que nós passemos de fase. Não é para parar. Um barco no meio do mar, ele não vai ficar parado. Você tem que usar o quê? O remo. Para remar. Para alcançar e chegar ao lado que você queira. Encostar para descer, para andar, para fazer algo. Porque se você sai do lado que você está, quando diz passemos para o outro lado da margem, o Senhor quer que você passe de fase. O Senhor quer que você passe por cima dessa luta, dessa multidão, dessa situação. Não é para você ficar parado, prostrado nessa luta, nesse vento que você está passando. Porque se você observar bem, a palavra do Senhor diz: passemos para o outro lado da margem. E com o barco, da qual o Senhor tinha ordenado que era para passar, havia outros barquinhos, né? A palavra do Senhor vem dizendo que havia outros barquinhos. Mas a palavra não conta da história dos outros barquinhos. Por quê? Porque o Senhor não estava nos outros barquinhos. O Senhor estava naquele da qual deixou a história para se contar. Você não ouviu notícia dos outros barquinhos. Você só ouve a notícia da onde Jesus está. Porque nem todo canto o Senhor está naquela situação. Tem coisas que o Senhor está no controle. Tem coisas que o Senhor não está no comando nem no controle.
E você precisa saber e entender aonde o Senhor está. Na concordância do Senhor. Porque foi o próprio Jesus que disse, passemos para outra margem. O Senhor quer que você mude dessa situação. Talvez você está na mesmice aí. Tem coisas que é para o Senhor fazer, mas tem coisa que é para você fazer. Como é que você vai mudar de fase? Parada? Na mesma situação? Se está dentro de um barco, se você está no meio do mar, você tem que remar para prosseguir. Não é ficar prostrado e parado na situação. Aí o Senhor diz que houve uma tempestade, né? A palavra vem dizendo que houve uma tempestade. E ali o mar se agitou. E as ondas jogando água para onde? Para dentro do barco. Só que os discípulos, eles ficaram nervosos. E na mesma da hora ele clamou a quem? A Jesus. Não vê que nós pereçamos? O que foi que o Senhor fez naquele momento? Porque ele chamou a atenção de Jesus. Muitas das vezes nós temos que chamar a atenção de Jesus. De que forma você está chamando a atenção? Parado? Desistindo? Voltando? Retrocedendo? Se o Senhor diz, passemos para outra margem. O Senhor diz, volta da margem. O Senhor não mandou voltar. O Senhor não mandou desistir. O Senhor diz, passemos. É avançar. É prosseguir. Lembra da visão que João viu? Lembra da visão? Lembra da visão também da escada no sublime trono? Uma escada. Quando o Senhor mostrou aquela escada, porque aquela escada existia degrau, aquela escada é para subir. Não era para parar. Porque se você quer alcançar um lugar alto, você não está na altura. Mas para você chegar lá, existe degrau. Muitas das vezes você tem que passar de fase, subindo degrau. Você subindo degrau é subindo de fase. É passando da fase que você está. Dessa situação, dessa luta. Talvez você não está entendendo nada agora. Mas lá na frente você vai entender por que você teve que passar por tudo isso. Mas aí os discípulos, se agitou, né? Senhor, não vê que nós pereçamos aqui? Eles achou que o barco ia afundar. Eu quero te dizer, onde Jesus está no barco, Ele está no controle, Ele está na situação, e é Ele quem vai fazer. A justiça vem da mão dEle, a ação vem da mão dEle, a vontade é dEle, o controle é dEle, a vitória vem da mão dEle. Talvez você está querendo no seu tempo, mas o Senhor diz, aquieta-te. Foi isso que o Senhor falou. Quando aquele vento bateu, é que ele diz assim, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, aqui no verso 38, né? Despertando-nos, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Aí o que foi que Jesus disse no 39? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Sabe? Tem muitas das vezes é melhor calar. O teu silêncio vai ser uma resposta para aquele que te persegue. O teu silêncio vai te dar vitória. Não precisa você abrir a boca para dizer quem você é, o que você faz e as suas atitudes, não. O Senhor disse, cala. Muitas das vezes a gente temos que calar para Deus agir. Não é da forma que você quer, não é da forma que você pensa que vai acontecer, não. É do jeito de Deus, da vontade dEle. Mas o Senhor quer que você cale. Por muitas das vezes você fala as atitudes, né? As coisas mudam de lugar. As coisas não vão mudar de lugar porque você quer, porque você que vai mudar, não. É porque é Deus que vai mudar o quadro da história. E muitos perecem por falta de quê? Do conhecimento. Porque se aqueles discípulos conhecessem a Jesus, não sabia do milagre, do poder que ele tem,
Como o barco ia afundar se Jesus estava no barco? Como ele estava despojado em cima de uma almofada dormindo, ele quer que você descanse nessa luta aí, nessa tempestade. É ele que vai fazer por mim e por você. Ele disse, cala-te. Ele aquietou o mar e calou o vento. Repare que ele diz assim, olha. Ele diz assim no verso 38, olha. Não, no verso 39 ele diz assim, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, te aquieta-te. E o vento se aquietou e houve o quê? Bonança. Mas aqui, ó, no verso 41, disseram o quê? E sentiram um grande temor e dizia uns aos outros, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aquele que tem poder de acalmar a tempestade, de calar o vento, é aquele que vai falar por ti, que vai agir por ti e que vai entrar na peleja. Ele é teu advogado, ele é teu promotor, teu juiz, teu desembargador. Ei, ele está na tua vida. Ele é tua proteção, o teu escudo. Lembra na palavra no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele diz que pode descansar. Talvez você está aí ansiosa. Como é que vai ser esse negócio? E o que vou falar? Ele não se preocupa com nada não. Porque o Senhor é quem vai falar por ti. É Ele quem vai assinar. Os olhos humanos, a mão do homem, pode assinar alguma coisa do coração dele. Mas o Senhor vai fazer a mão dele assinar o que Ele quer. Não é da forma que o homem quer, é da forma que Deus quer. Deus não precisa de jeitinho. Advogado da terra divulga a terra. Mas o meu advogado é de lá do alto e vem as coisas do alto, porque diz, o que está ligado na terra vai estar ligado no céu. Então a minha vitória vem, ó, do Senhor. A tua vitória vem de Deus. Então descansa. E tenha um bom dia, a paz do Senhor. E sua vitória está chegando.